A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, ela fala sobre perseverança. Repita comigo: perseverança. Por que perseverança, pastor? Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque, querido, se existe algo que nós precisamos nesse instante, em que a pandemia chega, você talvez está se sentindo oprimido, você está sentindo o peso, vendo as consequências do coronavírus, as pessoas sofrendo com o que está passando. O que nós precisamos numa realidade como essa é perseverar no Senhor. Nós não podemos desistir, querido. Tem muitas pessoas desistindo dos seus trabalhos, talvez vendo a situação que está passando e se fechando em si mesmos, caindo em problemas profundos de depressão. Tem desistido. Mas nós fazemos parte do povo de Deus, um povo que não desiste nunca. E eu lembro que, talvez você tenha assistido esse filme, e quando fala-se a palavra perseverança, uma memória que vem é um filme. Não sei se você já assistiu o filme Patriota, um filme do Mel Gibson, muito interessante. Ele fala sobre a luta de libertação da independência dos Estados Unidos. E depois de muitas batalhas, muitas perdas, muitos momentos de dificuldade, existe um momento da batalha final, o momento em que eles se posicionam, o exército inglês, o exército dali dos confederados, dos americanos, unidos, lutando contra os ingleses. E a batalha era uma barbada para os ingleses, eles facilmente venceriam aquilo. Um exército mais preparado, mais equipado. E realmente existe um momento na batalha, se você assistir esse filme, você vai perceber que está perdido. Os soldados ali, eles começam a fugir à medida que os ingleses continuam avançando. Eles jogam tudo para trás, jogam armas, jogam tudo. E de repente, o ator principal ali, o Mel Gibson, ele olha e vê a bandeira, aquele que era o estandarte, aquele que carregava a bandeira. Ele estava levando a bandeira, ele vê todo mundo desistindo. Ele pega aquela bandeira e ele joga ela no chão. E começa a fugir também, junto com todo mundo que estava fugindo, recuando, com medo do inimigo. E naquele instante, a atitude é de correr na direção, não do inimigo, mas na direção daquela bandeira. Ele pega aquela bandeira e ele começa a correr contra o inimigo usando apenas aquela bandeira. E ele corre. E ele corre no meio dos soldados que estão fugindo. Os soldados olham para ele e falam: esse cara é louco. O que ele está fazendo com essa bandeira? Mas à medida que as pessoas veem aquele homem correndo com aquela bandeira contra o inimigo, eles se enchem de uma coragem sobrenatural, e eles voltam e continuam a lutar. Ei, querido, nessa noite eu convido você a pegar a bandeira do Senhor. Em meio a tantas pessoas que têm desistido, lutado, não querem mais lutar, estão cansados, estão entregando os pontos diante do coronavírus, eu convido você a pegar a bandeira do Senhor e correr contra a maré, contra o fluxo daqueles que estão ficando pelo caminho. Perseverar, continuar, querido, prevalecer. Sabe, talvez as pessoas, principalmente nesse último momento em que novamente tudo entrou na fase vermelha, existe uma noção de que nós estamos passando pela situação mais difícil que a humanidade já passou em toda a sua história. Isso é uma mentira, querido. É uma situação extremamente difícil. Muitas pessoas, infelizmente, já faleceram. Mas se você pesquisar um pouco, você vai ver que a peste negra, também chamada de peste bubônica, também foi uma pandemia muito séria na nossa história, na história da humanidade. As pessoas que eram acometidas ali da peste, em 8 dias, se não fossem tratadas, elas iam a óbito. E infelizmente, a história conta que mais de 200 milhões de pessoas faleceram por causa dessa doença. Coronavírus, depois de pouco mais de um ano, aí 1 ano e meio quase, porque começou antes lá na China, em outros lugares,
nós temos 2.600.000 mortos, aproximadamente um pouco mais de 1% do que foi a peste negra. Então, querido, se talvez você tenha entrado nessa onda de que a situação que a gente está passando é uma situação impossível de vencer, que não tem caminho, as coisas não voltam ao normal, as coisas estão num caminho sem volta, querido, eu convido você a lembrar do Deus que você serve, o Deus do impossível, o Deus que ajudou o povo a vencer a peste negra, é o mesmo Deus que vai ajudar o povo a vencer o coronavírus. É o mesmo Deus que não nos abandona nunca. É o mesmo Deus. A Bíblia nos ensina a como enfrentar esses desafios. Desafios profundos. Ela nos traz princípios. E eu queria compartilhar com a igreja nessa noite alguns desses princípios, que vão servir para você como uma bússola. Que no meio dessas ondas de coronavírus, de desespero, tragam para você a certeza do Deus que você serve. E o primeiro princípio que eu queria compartilhar com você é o que Jesus nos prometeu. Feche seus olhos. Eu quero que você agora, onde você está, você pergunte: o que Jesus me prometeu? Diga, o que Jesus me prometeu, com seus olhos fechados. Comece a pensar, o que foi que Ele te prometeu? Qual foi a promessa do Senhor para a sua vida? Nós vivemos em um mundo em que existe uma visão romântica do Evangelho. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas têm uma visão errada de Jesus e das suas promessas. O sentimento de que Jesus cuida de nós no meio das nossas lutas, ele foi transformado pelo maligno, segundo o qual, agora, quando estamos com Jesus, nada de mal acontece conosco nesse mundo. Talvez, querido, é nessa promessa que você tem acreditado: se eu estou com Jesus, nada de mal me acontece nunca mais. Jesus é o meu habeas corpus, Jesus é o meu salvo-conduto, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, querido, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Acreditando nessa mentira de que tendo Jesus as coisas são fáceis, muitas pessoas, no meio da situação do corona, da pandemia, ou em meio a tantas lutas que passam nas suas vidas, elas se frustram com Deus. Dizem: onde está Deus? Cadê o Deus que disse que se eu tivesse com Ele nada de mal ia me acontecer? Que tudo ia ser fácil? Outras, ao invés de se frustrar, de culpar a Deus, elas vão para um outro caminho, elas culpam a si mesmas e pensam assim: eu estou passando por essas coisas porque eu não tenho a fé suficiente. Porque se eu tivesse fé, as coisas seriam mais fáceis. Mas, querido, eu estou aqui nessa noite para dizer para você que a culpa não é de Deus, Ele nunca enganou você. E também estou aqui para dizer para você que você não é culpado pelo que você está passando. Jesus diz: eu lhes digo as coisas para que vocês em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Pode abrir seus olhos, filho. Em que você tem acreditado? Quem é Jesus para você? Jesus é o nosso Deus sobrenatural manifestado na terra. Ele veio para nos resgatar e hoje nós celebramos a morte dele no nosso lugar. Mas Ele nunca nos enganou.
No mundo teremos aflições, sim. Mundo é tempo de luta. Não é tudo fácil. Às vezes as pessoas vendem um evangelho fácil, mentiroso. Vem para Jesus, tudo é fácil. Aqueles que estiveram na vigília sexta-feira, Paizão falou bastante sobre isso. Mas isso não é verdade, querido. Não é verdade que é tudo fácil com Jesus, não. Agora, afinal, o que Jesus me prometeu? Há muitas promessas do Senhor, mas nessa noite eu queria trazer para você 3 promessas. A primeira promessa está em Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. A gente pode ler do verso 19, que diz assim: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre, diga sempre, sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus nunca disse que você ia ser um super-herói a partir do momento que você aceitasse Ele. Fala, agora a prova de balas. Nós continuamos sendo de carne e osso, mas Ele diz para nós, mas você não está mais sozinho. Eu estou com você todos os dias. Todos os dias. Nos dias de festa, nos dias de alegria. Ah, que gostoso, Jesus está comigo. Mas nos dias de luto, nos dias de choro, nos dias de batalha, no dia mau que fala lá em Efésios, Ele também está com você, filho. O Senhor está com você. Você não está sozinho no meio da pandemia do coronavírus. Eu não estou sozinho. Ah, o que vai acontecer? Tudo vai fechar. Briga política. Ninguém está protegendo, ninguém olha por nós, está todo mundo interessado nas questões políticas. É mentira, porque existe uma promessa do Senhor que fala que Ele está com você todos os dias. Você está lá no seu trabalho, as coisas estão difíceis, a empresa parece que vai fechar, vai mandar embora, vai acabar. E agora, quem vai me ajudar? Existe uma promessa do Senhor sobre a sua vida, que fala que você nunca está sozinho, Ele está com você todos os dias. Então agora, querido, se em algum momento o inimigo apontar para você e disser assim, ó, você está perdido, você está sozinho, ninguém se importa com você, diga assim, é mentira, porque o meu Deus, Ele está comigo todos os dias, até o final, até o final, até o final. Enquanto não chegar o final, filho, fique em paz. Eu digo essas coisas para que vocês tenham paz. Mas eu queria destacar mais uma promessa de Jesus. Está em João 14. João 14. João 14, 2 e 3. Jesus diz assim: na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Então Ele vai estar conosco todos os dias, até o nosso fim aqui na terra. E quando chegar esse dia, aí Ele vai vir buscar a gente para que a gente esteja com Ele lá na glória. Nós vivemos, querido, nessa terra como se aqui fosse o nosso fim. Nós vivemos nessa terra como se todas as coisas que existem fossem apenas as dessa terra. O que eu tenho, onde eu trabalho, a família que eu tenho, quem eu sou, se eu tenho dinheiro, se não tenho dinheiro, se eu estou empregado, se não estou empregado, se eu tenho saúde, se eu não tenho saúde. Ei, todas essas coisas são muito boas.
Mas eu estou aqui para lembrar você de uma promessa sobrenatural de Deus. Essa aqui não é o ponto final para a sua existência. Existe uma vida na glória, ao lado do Senhor, e Ele foi preparar lugar para todos nós. E querido, isso ninguém rouba. Não existe coronavírus, não existe pandemia, não existe desespero, não existe nada que arranque você das mãos do Senhor. Nada pode te afastar do Senhor. Ele está lá preparando a sua casa, está lá preparando o seu lugar. Talvez Ele está olhando para você agora e falando assim: ei, pastor Devani, está aqui, eu estou preparando para você, porque eu te amo. Não acreditem aí nas mentiras do inimigo, não acreditem nessas coisas. Vivam da melhor maneira que vocês podem viver nesse mundo, mas existe algo muito maior para vocês. Não se limitem, não olhem apenas o que vocês têm agora diante dos olhos de vocês. Há algo muito maior reservado. Mas existe uma terceira verdade, que está em Apocalipse 21:4. Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Diga assim: toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Essa é a promessa do nosso Deus para nós, querido. Desesperado, oprimido, e o Senhor fala: não, filho, não viva assim. Creia naquilo que eu te prometi. Eu sou um Deus fiel, eu não volto atrás nas minhas promessas. O choro vai passar, o choro vai passar. Eu tenho para você coisas muito profundas, muito maiores. Não viva limitado com o que o mundo diz que você tem ou que você não tem. Para você começar a perseverar nessa luta que está sendo a pandemia e tantas questões, você tem que ter muito claro para você que existe um Deus que está com você, que existe um Deus que está fazendo uma morada para você no céu, e lá não há choro, lá não há tristeza. As coisas passaram, é uma ordem antiga, e nós estamos caminhando para a glória, querido. Cada dia que passa nós chegamos mais perto da glória. É interessante que nós não queremos ir para a glória, mas nós queremos ir para a glória. Não é assim? Nós não queremos ir para a glória, mas nós queremos ir para a glória. Nós queremos viver aqui da melhor maneira possível. Mas se não estiver vivendo aqui, eu quero ir para a glória, né? Mas filho, independente, se você tem no seu norte, se você tem uma bússola que te mostra que você já venceu, isso muda a forma como você vive. Então, sabendo das promessas de Jesus para você, sabe qual que é o próximo passo? É começar a caminhar, começar a andar. Para onde, pastor? Na direção da bússola do Senhor para você. A direção já disse para você, você não está sozinho. A direção já diz: ei, eu estou fazendo uma morada sobrenatural e eterna para você. Lá não há choro, lá não há tristeza. E você começa a sua jornada. Vencida essa visão romântica e mentirosa do Evangelho de que as coisas são fáceis, você começa a sua jornada com Jesus. Nada é fácil, filho. Não é fácil, não. É luta. É negar-se a si mesmo todos os dias e carregar a sua cruz. Mas a glória já está garantida para você. E como é essa caminhada, pastor?
Eu achei interessante estudando, eu vi Paulo ensinando como caminhar, como deve ser a nossa jornada, como tem que ser a nossa caminhada. E ele vai dizer lá em Filipenses, capítulo 3. A partir do verso 12. Ele está dizendo antes do verso 12, aquilo que a gente acabou de aprender aqui, as promessas de Jesus. Ele está falando sobre a ressurreição com Cristo, ele está falando sobre viver na glória. E aí no verso 12 ele vai ensinar como deve ser, como devemos nos portar. Ele vai dizer assim, ó: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: se você já entendeu as promessas do Senhor para a sua vida, se você já entendeu aquilo que o Senhor tem para você, então se livra daquilo que está te prendendo, das coisas ruins, daquilo que te prende e te impede de ver o alvo. O seu foco tem que estar no alvo, o seu foco está em Jesus. Ei, querido, você está no dia a dia ali, acontece uma situação, alguém fala de modo mais grosseiro com você, você perde a paciência, mas aí você tem que se esquecer das coisas que ficaram para trás, tem que focar no alvo, falar assim: ei, a minha briga não é com essa pessoa, essa pessoa é também amada pelo Senhor, e eu sei que nós vamos viver na eternidade juntos. Então eu me livro disso, eu começo a caminhar olhando diferente. Porque quando você para de olhar para a terra, quando você para de olhar para as pessoas da terra, e você começa a olhar para o alvo que é Cristo, a sua perspectiva muda, seu foco muda, as coisas parecem que mudam. Por quê? Porque aquilo que é importante para a terra já não faz tanta diferença para você. Seu foco está no Senhor. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para o alvo. O que está te amarrando no passado, filho? O que está te impedindo hoje, no meio da pandemia, de começar a viver algo diferente na sua vida? Nós cantamos aqui agora há pouco: eu quero viver algo novo. Nós cantamos aqui: faz meu coração arder de novo. Ei, por que não está ardendo? O que está impedindo isso? Onde está o foco? O que você tem prestado atenção? Onde está isso? E é interessante que Paulo, é algo que ele traz sempre. Por quê? Porque as pessoas, no meio das lutas, elas desanimam. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim à igreja de Corinto: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ei, o que você está olhando? Onde os seus olhos estão? Seus olhos estão aonde? Naquilo que você tem, naquilo que você não tem, naquilo que está acontecendo com você, ou seus olhos estão em Cristo? Hoje tivemos um almoço bem gostoso, e uma pessoa muito amada falou assim: nossa, eu estava estudando, lembrando, li um livro, e falou assim, nesse livro falava sobre os heróis da fé, o querido Dino. Aí o Dinão falou assim, e esse livro falava que os heróis da fé
eles contemplaram algo à distância, eles viram algo à distância. Eles ainda não sabiam de Jesus, muitos sabiam da promessa, mas eles tiveram fé e eles chegaram até lá. Querido, o problema é que nós, na nossa geração, nosso tempo, é o tempo todo querendo ver para crer. Nós precisamos de fé. Nós precisamos acreditar de verdade no Deus que a gente serve. Nós precisamos ser como Noé, que construiu um barco no meio de um deserto, porque Deus disse para ele: ei, vai cair chuva. Mas o problema é que nós não temos a coragem de Noé. Nós temos as notícias. Imagina, querido, as notícias na época de Noé. Ele é louco, ele está construindo um barco no meio do deserto. O que esse cara está fazendo? Mas ele perseverou. E ele está lá na galeria da fé. Precisamos de fé para vencer essa pandemia, filho. Para você manter o seu foco em Jesus, você tem que acreditar de verdade no Deus que você serve. Você precisa acreditar de verdade nas promessas que Ele tem para a sua vida. Você tem que crer de verdade que Ele está com você 24 horas, que você não está sozinho. Se você não acreditar que Ele está com você 24 horas, se você não acreditar que existe uma mansão celestial preparada para você, e lá não há choro, não vai persistir. Precisamos acordar. É tempo de voltar os nossos olhos para o Senhor, voltar a olhar para Ele e parar de olhar para as últimas notícias da hora. Meu celular, ele tem, creio que de todos, né? Quando eu abro o meu celular no navegador, ele traz ali inúmeras notícias. Inúmeras notícias. E eu tomei uma decisão. Sempre que aparecer alguma notícia ali que não acrescenta nada para mim, eu clico em cima daquela notícia e coloco lá: não tenho interesse nisso. Não tenho interesse nisso. Eu desafio você nessa noite a dessa forma também, a escolher o que vai entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração. Não é errado falar que você não tem interesse nisso, se isso não está acrescentando a você e não está permitindo que você olhe para o alvo, que é Jesus. Cuidado, filho. Cuidado com as coisas dessa terra que estão prendendo você. Porque fixamos os olhos naquilo, não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. A peste negra passou. Os traumas da Primeira Guerra, é evidente, as histórias permaneceram, mas a guerra em si passou. Segunda Guerra passou. Os momentos de luta, eles acontecem, eles têm o seu ápice e eles cessam. Mas o nosso Deus, Ele permanece para sempre. Agora, eu conheço as promessas, pelo menos essas 3. Eu sei que eu tenho que permanecer com os meus olhos fixos no alvo, em Jesus. E aí, diariamente, filho, você tem um desafio. Você tem escolhas para tomar. E essas escolhas do dia a dia, elas definem quem é você, onde você vai chegar. Elas definem a sua história. Você tem diariamente, em cada circunstância, 2 alternativas. Ou você persevera, você permanece firme, continua. Ou você desiste, você abandona. Fala: isso não é para mim, não quero mais, vou tentar algo diferente. Passando por uma luta em casa, uma luta no seu casamento, posso perseverar ou fugir. Está passando por uma luta no trabalho, cobrança de meta,
Posso perseverar ou desistir. Está passando por um problema de relacionamento com alguém, você pode ir lá perseverar, insistir, ou desistir, fazer de conta que está tudo bem, fugir do confronto, fugir do conflito, fugir da conversa. Está passando por um momento difícil na escola, permanecer ali na escola, estudando, mesmo à distância, mesmo com todas as lutas, ou abandonar. Está liderando um ministério, liderando uma célula, permanecer firme, persistir, perseverar, ou abandonar tudo, falar, não, isso não é para mim não, segue a vida, vou buscar outras coisas. Diariamente, nós temos decisões para tomar, filho. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. Em 2 Samuel, aqui no finalzinho, nós temos as últimas histórias do rei Davi, os últimos momentos de vida dele. E aqui a partir do verso de número 8, nós temos a história de alguns homens, de alguns guerreiros. Acompanhe a leitura, diz assim, ó: estes são os nomes dos principais guerreiros. Diga assim, principais. Imagino que Davi tinha muitos guerreiros, até aquele censo que ele faz lá que não devia fazer, mais de 1 milhão de soldados. Mas no meio desse 1 milhão de soldados, existem os principais. E aí ele vai dizer quem são eles. O primeiro se chama Jabezão. Ai, queridos, que nome bonito, né? Qual que é o nome da criança? Jabezão, né? Aleluia, né? Guarda aí, pai, vai chegar. É um taquimonita, né? Mas quem que era esse tal de Jabezão? Ele era o chefe dos 3 guerreiros principais. Quer dizer, dos 3 principais, esse cidadão aqui, ele era o chefe. Alguém vai perguntar, mas por que isso, pastor? Ele tinha um acordo ali com Davi, ele era mais chegado, puxa-saco, né? Não. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. 800 homens numa mesma batalha e os matou. Um homem que mata tantas pessoas assim, né? Eu fico lembrando, talvez você lembre de Sansão, ali matando aquele exército, mas Sansão, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e ele tinha uma força extraordinária, ele vencia os inimigos. Aqui nós temos um homem, esse tal de Jabezão, mas o fato é que, usando aquela lança, ele conseguiu vencer aqueles inimigos. 800. Um homem, 800. Isso fez dele o líder dos melhores daqueles soldados. Mas a história continua, ele vai falar para a gente sobre os outros 2. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram. Diga assim, recuaram. Os israelitas recuaram. Mas ele manteve a sua posição. Ele manteve. Como aquela ilustração no início da mensagem, em que aquele homem corria com aquela bandeira. Ele falou, eu não vou recuar. Estou vendo todo mundo fugir, mas eu não vou fugir. Eu sou do exército do Senhor. Eu lembro aquele dia em que aquele menino, ele se colocou diante daquele gigante e derrubou ele com uma pedra. Eu não vou fugir daqui, eu vou ficar. E ele manteve a posição dele naquele lugar. E feriu os filisteus, até a sua espada, sua mão ficar dormente.
e grudar na espada. Ei, perseverança é algo além. Perseverança não é a onda, está todo mundo correndo aqui, está fácil, todo mundo está junto. Não, perseverança é para aquele que escolhe ir além. Enquanto está todo mundo fugindo, desistindo, caindo, ele fala: eu não vou cair, eu sei no Deus que eu creio. E ele pega aquela espada, filho, e ele aperta ela com tanta força que a mão dele fica colada naquele cabo daquela espada. Ei, qual é o seu nível de perseverança? Eu tenho um grupo do pessoal que trabalha lá na agência comigo, e pessoas lá em Adamantina falecendo também, bastante gente, conhecidos de colegas ali. E a palavra, normalmente as palavras do grupo ali no WhatsApp são palavras tristes, difíceis. E realmente é um momento muito difícil, filho. Mas você tem que estar preparado para falar a respeito da razão, da esperança que tem dentro do seu coração. Porque se você, que é o sal da terra, que é a luz do mundo, não brilhar, o que acontece, filho? Nós precisamos levar a palavra de conforto. Nós precisamos ser aquele que segura e fala assim: ei, vai passar. O paizão, ele, na vigília, ele deu uma ilustração, ele falou sobre uma frase do Billy Graham. E essa frase diz assim: eu li a última página da Bíblia, e lá diz que tudo acaba bem. Eu li, tudo acaba bem. E estava aquele momento ali, naquele grupo ali do pessoal do banco, todo mundo: e agora está difícil, só notícias de desespero. E aí peguei a imagem do Billy Graham e coloquei lá. Eu li a última página da Bíblia, e lá está escrito que tudo acaba bem. Isso não é fazer de conta que está tudo bem. Eu escrevi: realmente é um momento de muitas lutas, mas eu creio que Deus vai cuidar de nós. E aí eu coloquei essa mensagem. Ei, você precisa ser esse, querido, que segura o rojão até sua mão ficar colada nessa espada. Não entra na onda das pessoas, persevera, continua, não pare no meio do caminho, segue em frente, filho. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos, porque o Eleazar já tinha resolvido aquela batalha. Nós somos chamados para ser Eleazar, filho. E depois dele, Samá, filho de Agé de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. E o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Nós poderíamos continuar aqui. Talvez essa lista não precisava contar com apenas 3. Se você seguir, tem os 30, tem o grupo dos 30 grandes soldados. Mas Davi tinha muitos soldados. Não estava ali o nome de todos eles. Naqueles campos de batalha em que esses 3 homens lutaram, haviam muitos soldados, mas a grande maioria escolheu fugir, recuar, não acreditar. Aqueles que perseveraram entraram para a história como os maiores guerreiros. E a pergunta nos dias de hoje é: e nós? Nós estamos entre o grupo daqueles que vão fugir ou daqueles que vão permanecer?
Ah, querido, eu creio que nós estamos no grupo daqueles que vão permanecer. Ah, eu quero ver o que vai acontecer na hora que passar essa pandemia. E talvez pessoas estiverem pensando: ah, talvez agora eu vou voltar. Mas o Senhor vai continuar o que Ele já está fazendo na nossa igreja. A cada reunião, a cada momento, a busca, o fogo do Senhor ativo nas nossas vigílias e nos momentos de intercessão, em cada instante. O Senhor continua. Nós estamos entre o grupo dos que perseveram. Fé e perseverança caminham de mãos dadas. Eu só vou perseverar se eu creio. E se eu creio, eu sou perseverante. Se eu não creio, eu não persevero, não vale nada para mim, eu desisto fácil. Agora, se eu creio, eu vou até o fim, filho. Até onde for necessário. Mas eu não desisto. Eu persevero. Pastor, mas eu preciso de mais perseverança. Como que eu faço para ser mais perseverante? Lá em Romanos fala que a tribulação, o problema gera perseverança. Se você clamar ao Senhor e falar assim: eu quero ser mais perseverante, você vai receber mais oportunidades de ser perseverante. E isso é bom. Precisamos crescer, queridos, dar próximos passos. O Senhor tem coisas maiores para nós. E assim como eu preciso ensinar as minhas meninas, eu poderia simplesmente pegar elas e fazer por elas as coisas. Mas agora a Luísa já tem que tomar banho sozinha. Não faz mais sentido eu ficar lá e eu lavar ela. Não, agora é ela. Ela tem que tomar banho sozinha. Quando era da idade da Helena, eu pegava a escovinha de dente e ia lá. Agora não. Ela pega a escova de dente e fala: pai, deixa que eu ponho a pasta. E ela começa a escovar o dentinho dela sozinha, porque ela cresceu. As lutas, as dificuldades que a gente está passando, querido, elas vão nos conduzir a uma nova realidade, a um novo estágio de relacionamento e intimidade com Deus. Mas o grande desafio é a perseverança. Esse é o momento de perseverar. Nós somos abençoados, queridos. Nós vivemos em uma geração, em uma época em que você, para seguir a Jesus, você não precisa ser muito perseverante. As coisas são mais tranquilas. Ninguém vai perseguir sua família. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça porque você fala que segue a Jesus. Ninguém vai fazer nada disso. Mas agora nós estamos enfrentando um inimigo real. Durante muito tempo nós estivemos em treinamento, esperando uma oportunidade de perseverar. Esse é o momento, querido. Fica firme, filho. Você não está sozinho. Fica firme. Existem promessas de Jesus para a sua vida. Creia.